Como que você viu a atuação do Atlético hoje com esses jogadores que também não vinham atuando com tanta frequência, Valdir Júnior, o caso do Castro também, e o trio ofensivo que foi completamente modificado? As mudanças eram necessárias. Quando tu vem precisando mudar um cenário, como a gente nesse momento precisa mudar, a gente também precisa oportunizar o elenco, senão a gente fica... e quem saiu é culpado pelas derrotas? Não, claro que não, por isso que é grupo. Mas assim, a nossa ideia a gente precisava ver todo mundo. Vou dar o exemplo do Valdir. O Juan vinha jogando, o Valdir chegou, não tinha oportunidade de ter iniciado o jogo, hoje teve a oportunidade, assim como outros atletas. Achei um jogo equilibrado, não achei que o Atlético foi melhor, não achei que a Chape foi melhor. Nós enfrentamos um adversário que está fazendo uma grande competição, a gente não pode... Sempre quando a gente tem uma atuação, a gente tem que lembrar que do outro lado também tem trabalho. A Chape é a 4ª colocada, não sei como é que ficou a tabela agora. Faz uma grande competição e a gente sabia da dificuldade que é ter. Por isso as trocas. Já falei que a plataforma ou o modelo ou taticamente seria muito difícil mudar em 2 jogos, né? Difícil a gente mudar um sistema para fazer um jogo com 2 treinamentos. Então a gente optou pelas mudanças de jogadores. Então acredito que a gente fez um jogo seguro defensivamente. A chance da Chapecoense foi numa bola parada, onde a bola resvalou na mão do Valdir e eles acabaram volumando ali em questões de bola parada. Tivemos uma chance com o Luizão, se eu não me engano, acho que foi o que chutou, finalizou no primeiro tempo, mas não conseguimos ainda ter muito volume ofensivo. O trio de ataque é a mesma situação de toda a equipe, a gente tentou oportunizar outros atletas. O Martínez é um atleta que jogava muito, né, como um segundo atacante e como 9, muito mais do que como um ponta, então por isso a gente optou por ele. Por esse sistema da Chapecoense de jogar com 3 zagueiros. A gente tentou que o Martínez fixasse mais no último homem dos 3 para ele atacar os espaços, mas infelizmente a gente não conseguiu fazer esses movimentos. A gente abriu o Kelvin de um lado, a ideia do Robert pela direita era justamente da gente ganhar uma superioridade, que a Chape joga com uma linha de 5 e 2 volantes internos. A gente queria criar a superioridade com o Castro, Luizão, Shailon e trazer o Robert para dentro para deixar o corredor para o Valdir. Mas para a gente conseguir toda essa mecânica que a gente entende com superioridade por dentro, a gente precisa ter a bola, e a gente não conseguiu ter a bola de uma forma segura no campo ofensivo. A gente tem agora aí uma semana pela frente até o próximo jogo, aí sim a gente começa a dar uma... mas uma coisa eu digo, a gente... É lógico que o resultado não é o ideal. Lógico que a gente queria vitória jogando dentro do nosso estádio, na frente do nosso torcedor. Agora sim, a gente já estanca uma questão de derrotas, estanca uma questão de não tomar gols. Ainda é muito pouco. Mas eu acredito que com as semanas abertas de treino agora, a gente vai conseguir dar um padrão para essa equipe, principalmente melhorar o volume ofensivo. Ô Lacerda, importante a gente ouvi-lo nesse momento. Mais um empate, o Atlético fecha o primeiro turno só com 5 vitórias, né? Muito pouco. Pouco. Mas você percebeu um pouco de disposição dos jogadores em relação ao jogo anterior e que por tantas mexidas, né? Assim, foi difícil para que a equipe vencesse, já que a Chapecoense até saiu, fez muita cera, saiu bastante satisfeito com o ponto. Humberto, assim, se a gente for justificar o 3-0 lá, o torcedor vai se revoltar, mas eu preciso justificar, até para vocês. Se a gente for olhar o jogo lá contra o Operário, no primeiro tempo o Operário não chegou no nosso gol, eles não tiveram nenhuma chance, nós tivemos algumas finalizações. Aquele jogo saiu totalmente do contexto. Quando a gente toma um gol de bola parada, aí é o nosso erro, tomar o gol de bola parada de uma situação que já vem sendo trabalhada desde o início do ano. Não pode, né? Principalmente aonde foi o gol que a gente tomou, aonde a gente era mais forte, que era no miolo de zaga. E depois aconteceu as situações das expulsões e dos pênaltis. Eu vejo um grupo, Humberto, completamente comprometido. Os jogadores, eles estão incomodados. Mas o que eu quis passar para eles agora no final, a gente quer mudar, com certeza nós vamos mudar. Nós vamos sair dessa situação, mas é com muito trabalho e não é da noite pro dia. A gente poderia ter vencido o jogo hoje aqui, poderia, mas a gente poderia ter perdido, porque a Chapecoense também no final do jogo, em bola parada, tiveram uma oportunidade, e eu sou bem sincero quanto a isso. Atlético teve, mas a Chape teve. E por que a Chape teve uma chance? Porque ela é G4. Ela tem uma equipe qualificada. Então assim, mas eu vejo que os nossos atletas, eles estão comprometidos. A gente vai trabalhar muito durante a semana, a gente tem muito a evoluir. Tem jogadores que ainda precisam mostrar mais e vão mostrar porque precisa do treino. A gente precisa potencializar. É muito fácil eu vir aqui começar a falar que eu estou precisando disso ou daquilo. Não, eu tenho esse grupo na mão, eu tenho que melhorar esse grupo.
Hoje eu vejo que a gente conseguiu ter uma solidez defensiva. Nós enfrentamos um ataque de muita qualidade, um ataque que tem um ataque muito positivo na competição, e a gente conseguiu sustentar. Acho que a nossa linha de 4, tenho muita clareza que o Valdir, o Alex, Adriano e Romão sustentaram um ataque de qualidade. Agora é uma progressão, e vocês me conhecem, né? Então a gente precisa primeiro organizar uma parte defensiva, organizar esse time, porque tomar 3-0 não pode, como foi no primeiro tempo. Então a gente se organiza, né? Ter uma solidez defensiva, e agora a gente tem uma semana para trabalhar, para dar uma organização e dar um volume maior ofensivo para essa equipe. Boa noite, Lacerda. No intervalo você tinha a situação do Castro amarelado, você opta por tirá-lo e coloca um centroavante, né? A gente até poderia pensar que você colocaria um outro volante, como o Ram, mas você opta por colocar mais um atacante, acredito que para pressionar a Chape e tentar abrir o placar, o que acabou não funcionando. Na leitura de jogo que você faz, foi um ato pecaminoso dos jogadores na finalização, na construção, por que essa superioridade do ataque não acabou gerando? Não entendi. Um ato de falha dos jogadores, erro dos jogadores, o pecado dos jogadores na finalização. Não tinha entendido. Sim, na finalização, na construção, no último toque. Por que essa superioridade no ataque não resultou em gols? Questão das finalizações é trabalho. É dia a dia, a gente precisa treinar mais. A gente teve a oportunidade ali naquele bate-rebate. Assim, não foi uma jogada tão construída com tanta qualidade. Foi mais numa situação do ímpeto, do nosso torcedor ajudando, da gente colocando muita gente, né, dentro da área. Então teve os cruzamentos, a gente conseguiu avolumar nesse sentido. E as finalizações a gente não conseguiu ter sucesso. Mas assim, a gente tem que melhorar no dia a dia. Melhorar com treinamento, melhorar com muito trabalho de finalização, de terço final de campo. Sobre as trocas, a gente gerou muita dúvida se a gente faria a substituição ou não. Volto a dizer, é difícil falar da arbitragem, mas eu achei que no primeiro tempo o árbitro estava invertendo muitas faltas, minando um pouco o jogo contra a equipe do Atlético Goianiense. E confesso que eu fiquei com receio do Castro, porque o Castro é um jogador de muita intensidade na marcação, hoje ele fez um papel de primeiro homem. Então eu confesso que a gente queria botar um pouco mais de qualidade no meio de campo, trazendo um Shailo para segundo homem, porque a gente queria. A Chapecoense joga com uma linha de 5, né? Falei. Eles jogam com 2 volantes que saltam muito nos volantes adversários. Então a nossa ideia o que era? Ter um passe, além da questão do receio de perder um jogador expulso, era eu trazer o Shailon como um segundo, para ele virar um construtor, trazer o Robert para dentro, e a gente, com essa qualidade do Shailon, achar o Robert no entrelinhas. Não surtiu efeito. O Shailon até deu essa qualidade na saída de bola, mas a gente só conseguiu lateralizar o jogo. A gente não conseguiu achar o Robert no entrelinhas, até porque a Chape mudou no intervalo também. A gente não consegue prever o que o outro treinador vai fazer. Eles mudaram, né? Eles não ficaram mais com a linha de 5 e eles povoaram mais o meio de campo com a entrada do Pedro. Então a gente não conseguiu ter esse sucesso. Assim, quando a gente precisa tentar. É muito fácil eu me omitir de fazer alguma troca, não vou nunca me omitir. Acho que a ideia era boa, mas no fim a gente não conseguiu achar esse homem por dentro, que era a nossa ideia. Boa noite, Lacerda. A gente já falou de quantas mudanças esse time do Atlético tem tido. Do jogo contra o Operário para hoje também tivemos mais mudanças. Do próximo jogo contra o Atlético, pelo menos o Alex já é certeza que você não vai poder ter. Está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Como que esse tanto de mudança impacta no rendimento do time? Porque já estamos aí no final do primeiro... Acabou já o primeiro turno, né? E o Atlético ainda não tem um 11 que a gente considera assim, é aquele. É um momento delicado, é um momento de procurar o time ideal. Eu estou chegando agora no clube, a gente precisa ter essa mudança. Hoje completa uma semana, com viagem para Curitiba. Não vou ficar aqui reclamando, mas é a realidade. Com o time sempre que foi pro jogo, eu consegui fazer 3 treinamentos. Eu fiz um treinamento em Curitiba, de pouco tempo, e essa semana eu tive 2 treinos, um antevéspera e um véspera do jogo. As mudanças são decisões que a gente troca internamente, mas eu, como treinador, como comandante, eu preciso tomar as decisões. Eu acho que quando a gente precisa ter uma retomada, o mesmo time que vem numa sequência de não ter resultados positivos, como foi a derrota de 3-0, esse mesmo time, ele pode te dar uma resposta? Ele pode. Mas eu entendi que para esse jogo, a gente precisava mudar. A gente precisava oxigenar esse time, ter um time mais inteiro fisicamente, jogadores com oportunidade, mais atletas, né? E, por exemplo, acho que a dupla de volantes fez um bom jogo, acho que o Luizão fez um bom jogo, o Castro vinha fazendo um bom primeiro tempo, o Valdir foi bem na lateral, acho que o Adriano compôs aí, todo mundo já conhece o Adriano, a gente sabia do que poderia entregar.
volto a dizer, acho que não passa por escolhas individuais. Eu acho que passa por uma melhora coletiva. Esses caras aqui, eles trabalham todo dia juntos. Então, independente de A ou B que vai jogar, a gente precisa melhorar como equipe, coletivamente. E como eu consigo melhorar essa equipe? Com a semana de treino. Logicamente, se o resultado não vir, eu vou ser cobrado para isso. Mas eu confio no meu trabalho, confio na comissão técnica que a gente tem, que a gente vai ter uma semana aí para preparar essa equipe. A gente não pode planejar nesse momento a longo prazo. É uma nova competição agora que a gente precisa ter um desempenho melhor e a gente não pode mais estar postergando. A gente acredita o resultado hoje ruim, mas eu acho que a atitude dos atletas, ela melhorou. A atitude deles de competir, de tentar até o último lance, de não sofrer gol. O primeiro passo para te ganhar um jogo é tu não sofrer gol. E a gente enfrentou uma equipe qualificada. Eu espero que na semana de treinos a gente consiga melhorar esse time. Boa noite, Lacerda. É claro que você não tem muitas opções no banco, né? Quando a gente olha para algumas opções para o setor ofensivo, não tem tantas peças como o Atlético já teve, porque teve muitas saídas nesses últimos dias. Mas hoje você tinha a oportunidade, você fez uma escolha pela entrada do Thalisson e não do Yuri. O Thalisson, que foi o terceiro jogo dele, o Adson já até havia dito publicamente que ele poderia inclusive ter deixado o clube. Você volta, dá confiança, coloca ele em campo. Eu queria te perguntar o porquê dessa escolha, pela escolha do Thalisson e não do Yuri nesse momento do assim, jogo. A gente conhece, a gente entende o que já passou aqui, né? Até tu falou a situação do Adson, e ele é o presidente do clube, ele tem o direito todo de falar, que ele é o mandatário máximo do clube. Agora o Thales é um jogador que a gente já conhece de outros trabalhos, a gente já enfrentou em outras equipes. O Yuri é um menino que está surgindo da base, a gente sempre tem que ter cuidado, né, de não lançar uma fogueira. Vocês me conhecem, eu não tenho receio nenhum de lançar um menino. Com certeza o Yuri vai ter as oportunidades dele, mas eu conheço o Yuri de 3 treinos. Então, assim, não tenho receio de colocá-lo, mas eu tenho que saber o momento certo de não lançar o menino e o menino formal. Então, assim, o Thalisson é uma situação que a gente tem que sempre tratar internamente. Eu não gosto de ficar aqui expondo nenhum atleta. Acho que todo mundo precisa evoluir, assim como o Thalisson, e a gente tem que tomar decisões. O Thalisson voltou a treinar, ele vinha de uma lesão, ele não foi para o Paraná, e na semana ele conseguiu dar uma resposta nos últimos 2 treinos. Ele conseguiu, principalmente nesse terço final. Por que a opção pelo Thalisson? Porque no segundo tempo, a Chape no primeiro tempo até não se expôs tanto, mas no segundo a Chape começou a ter coragem, por ser uma equipe de qualidade, começou a sair, começou a nos empurrar em alguns momentos para trás, e começou a ter esse espaço para transição. E o Thalisson, no meu entendimento, é um atleta para transição, que tem força. Tanto que ele teve aquele lance lá do lado esquerdo, que ele acabou adiantando a bola, era uma grande oportunidade. E aí, infelizmente, ele errou o gesto técnico. A responsabilidade é minha, de ter colocado o atleta, assim, porque ali, se ele acerta o gesto técnico, a gente poderia criar uma chance de gol. Mas a gente tem que assumir que a responsabilidade foi minha de colocar, e agora a gente tentar potencializar esses jogadores. Beleza, Rafael. Finalizada a entrevista coletiva.